Boa, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Jesus Jacó Casas Irmãs para mais uma conversa em torno do Evangelho, da Palavra do Cristo, suas orientações e depois o atendimento espiritual. Vamos iniciar nesse momento com uma pequena oração singela. Vamos fechar nossos olhos, vamos acalmar a nossa mente, o nosso coração, nos colocarmos nesse mundo de oração, sem perceber o mundo externo, ruídos, barulhos, vozes. Nada vai nos incomodar, porque nesse momento nós estamos entrando no nosso mundo interno, no nosso mundo interior, para esse pequeno momento de oração, buscando no refúgio dos céus, em Deus, nossa divina presença, tudo aquilo que necessitamos para o enfrentamento da nossa jornada reencarnatória, das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Rogando aos bons espíritos que já estão conosco, que nos envolvam em paz, em luz, em equilíbrio, em harmonia, e que nós possamos, por estar também, colaborar um pouco com a vibração mundial, planetária, rogando ao Mestre Jesus derramar por toda a paz, por toda a terra, a paz, a harmonia, o equilíbrio, a fraternidade universal. E que esse amor, essa harmonia, essa fraternidade universal possam surtir um efeito de uma grande vacina contra todas as enfermidades. Todas, sejam morais, espirituais, físicas, sociais, políticas, todo mal, para que possamos usufruir um pouquinho de uma paz que tanto desejamos, de uma harmonia e um equilíbrio que necessitamos, e de um mundo melhor. E assim é que agradecemos por este momento de oração e vamos hoje cuidar de conversar sobre o capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Mas vamos ouvir um pouco a palavra de Jesus quando ele fala: conhece a árvore pelos frutos. Porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figo dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Vamos ver isso em Lucas, no capítulo 6, no versículo de 43 a 45. Mas aí Jesus continua: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Porventura os homens colhem uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis.
Agora é Mateus, no capítulo 7, versículo 15 a 20. Mas continua ainda Jesus com essa alerta tão importante, e ele diz: e respondendo Jesus lhe disse: vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que preservará até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhes deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Agora é Mateus, no capítulo 24, de 4 a 5, versículo. E ele vai repetir também em Marcos, no capítulo 13, de 5 a 6 e 21 a 22. Nós precisamos ver que a palavra Cristo é de origem grega, significa ungindo, né? E em hebraico é traduzido como Messias. Então, Jesus Cristo é um Messias ungido por Deus, como se extrai do Evangelho de Mateus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, né? Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Ou seja, Jesus, ou seja, o Cristo que é ungido, é o escolhido de Deus para falar por ele. É como se dissesse que o Cristo é o médio de Deus. É o médio de Deus. Então, em Obras Póstumas, Allan Kardec, no estudo sobre a natureza do Cristo, ele diz: Jesus era um Messias divino pelo duplo motivo de que Deus é que tinha a sua missão e de que suas perfeições o punham em relação direta com Deus. É o Filho bem-amado de Deus, porque, tendo alcançado a perfeição, que aproxima de Deus a criatura, possui toda a confiança e toda a afeição de Deus. Ele se diz Filho único, não porque seja o único ser que haja chegado à perfeição, mas porque era o único predestinado a desempenhar aquela missão na Terra. Então, nós vamos entender que quando aqui no capítulo 21 fala falsos cristos, quer nos dar um aviso de que o Cristo tem que ser o representante de Deus, tem que ser o escolhido de Deus, é aquele que realiza o reino de Deus na terra, é aquele que pelas leis divinas, pela sua perfeição ético-moral, consegue alcançar a divina presença, se diluir em Deus. É por isso que ele fala em falsos cristos, para que a gente entenda que Cristo nós vamos amar, que Cristo nós vamos seguir. Aquele que foi designado para ser o Messias, que conduziu, que era o Messias, aquele educador, aquele orientador comunitário, aquele que tem como destino uma comunidade inteira. E por isso que ele foi o escolhido de Deus para vir à terra, ele também é o escolhido para ser o governador da terra. E isso João vai falar há 2000 anos, que ele é o governador, porque ele fez o mundo. Então, haverá sim falsos cristos. Nós sabemos, mas se conhece a árvore pelos frutos. Por que a gente está estudando esse capítulo? Nós estamos vendo na Igreja Católica, no Espiritismo, nós estamos vendo nas igrejas evangélicas, nas grandes religiões, ter sempre falsos profetas,
falsos cristos, e nós precisamos estar atentos. Outra coisa que precisamos entender também é a palavra profeta. Religiosamente, pode expressar aquele que proclama, anuncia os desígnios divinos, dá sinais da divindade, sabe de coisas que pessoas comuns não sabem, ou vem em uma missão para instruir os homens e revelar as coisas ocultas, né? E os mistérios da vida espiritual. Também podemos associar aos profetas as profecias, o dom de desvendar o futuro, mas isso não é o principal do profeta. O principal do profeta é ser um orientador, é ser um educador, é ser aquele que ilumina o caminho, é aquele que dá exemplo, é aquele que não se reconhece, inclusive, como profeta. Nem sabe que é profeta, mas ele, de fato, o é pela sua atividade espiritual. Então, as pessoas, muitas vezes, elas se iludiram com a palavra, os profetas, fulano é profeta, tudo que diz acontece. Porque revelar as coisas ocultas não é só revelar o futuro. A verdade está oculta para muitas pessoas que a ignoram. Então, o profeta, ele revela a verdade, revela as leis, ele fala do que Deus quer que ele fala. Ele representa também a palavra de Deus, o dom de Deus na terra. Então, o alerta do mestre é bem oportuno neste capítulo e neste momento que a gente está vivendo, porque falsos cristos, né, e falsos profetas poderão enganar até os escolhidos. Ele vai dizer no capítulo 21 isso. Então, é muito oportuno. Nós estamos vendo pessoas. O que eu ouço é que a espiritualidade diz assim: nós não podemos ficar... vamos fazer um tratamento espiritual. Então você tem que entrar num quarto escuro e vai fazer o tratamento. Eu vou pegar em você, eu tenho um médico espiritual, eu vou tocar em sua carne, em seu corpo. Isso não existe. Um espírito de luz, ele é ético, ele tem moral, ele tem um comportamento completamente que não é um comportamento que estamos vendo por aí. Então, e se ele precisar tocar, que eu não acredite que precise, ele pede licença. Eu posso tocar para ver, mas não precisa. O Espírito sabe de tudo, ele tem uma visão ampla, ele tem um conhecimento amplo. E se ele é conhecedor da verdade, se ele é um espírito iluminado, um espírito que estuda, ele não precisa do toque físico, porque todo o seu conhecimento vasto, complexo, já o ajuda em tudo. Então, fulano foi enganada. Por que foi? É preciso estudar, é preciso conhecer as leis divinas, é preciso conhecer o que você está mergulhado. Se você é católico, precisa conhecer quais são os dogmas da sua igreja. Se você é espírita, precisa conhecer o espiritismo a fundo, que não existe de médium precisar tocar ninguém. A cirurgia... eu fui chamada há alguns anos atrás e tinha um médium muito, vamos dizer assim, já estava ficando famoso em determinado bairro de Salvador. Ele estava fazendo consultas. E aí, como todo mundo sabe, eu também trabalho com medicina espiritual, e uma pessoa, a filha estava grávida, e o médium fez exame de toque, porque o espírito precisa fazer exame de toque nela. E aí, eu era nova. Aliás, eu continuo sendo nova, né? Eu sou nova o tempo inteiro. Eu estou no formol. E aí, me chamaram para eu ir lá. E eu fui conversar com o médium, não para criticar ele, para orientar. Porque crítica qualquer pessoa faz.
E eu cheguei lá e disse a ele: olha, você vai conversar com um médico amigo para você ver se realmente você está recebendo um médico, uma entidade de um médico, e se ele é médico, qual é a condição espiritual dele, o conhecimento da medicina espiritual, porque não precisa o toque físico. E aí eu conversei com ele e as pessoas fazendo fila para ele tocar nas pessoas. E normalmente eram mulheres e ele homem, um médium homem. Então eu disse: não, meu filho. E aí peguei, presenteei ele com o livro dos médiuns. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer com que o que é verdade seja colocado para que as pessoas possam confrontar com o que elas vivem, com o que elas estão passando. E elas avaliarem se vão continuar. Aí já é um processo de escolha, se vai continuar ou não. Então, ele diz aqui, certo, que geralmente se atribui aos profetas o dom de revelar o futuro, né? Mas que nós sabemos que a palavra, no seu significado evangélico, no seu significado mais amplo, aplica-se a todo enviado de Deus, com a missão de instruir o homem, de revelar as coisas ocultas, de passar a verdade, a lei de Deus. Então é isso que são os profetas, certo? E nós precisamos estar bem atentos para essa questão que Allan Kardec, na questão 624 do Livro dos Espíritos, revela que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-los pelas suas palavras, pelos seus atos, pelo seu comportamento. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade, ou para praticar o bem por uma pessoa que, de fato, não tem moral. Então, o profeta, é o verdadeiro missionário de Deus. Ele é reconhecido pela superioridade moral, inteligência, moralidade, virtude, grandeza, resultado e influência moralizadora de suas obras, do seu estudo, do seu autoconhecimento, do conhecimento da espiritualidade, da sua responsabilidade e compromisso com a sua mediunidade, principalmente, que é coisa séria. Deus confia missões importantes aos capazes de as cumprir para fazer a humanidade avançar. O verdadeiro profeta, certo? Ele é humilde e possui modéstia. Já os falsos profetas precisam de um bom marketing. Podem ser identificados quando se dizem investidos de poder divino e possuidor do monopólio da verdade. São pessoas muitas vezes vaidosas, orgulhosas, cheias de si, falam muitas vezes com altivez e parecem temerosos de que não lhes deem crédito. Por isso fazem muito marketing, né? Podem passar por apóstolo do Cristo, pelo próprio Cristo, né? E vão encontrar, infelizmente, na sua caminhada, no seu caminho, pessoas crédulas que lhe creem, que acreditam nelas. Os falsos profetas, eles estão entre os encarnados e os desencarnados. E muitas vezes se utilizam de médiuns que não estudam, médiuns pouco esclarecidos, invigilantes, que semeiam a desunião, que apresentam sistemas ou princípios contraditórios, que não fomentam a paz, o equilíbrio, a harmonia, que são vaidosos, presunçosos, que possuem um ego bastante aumentado, porque eles desejam poder, desejam ser conhecidos, reconhecidos,
famosos. Então, Deus, segundo a questão, se eu não me engano, é 622 do Livro dos Espíritos, ele vai nos esclarecer que Deus confiou a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Em todos os tempos, sempre houve homens que tiveram essa missão. São os espíritos superiores que encarnam, né? Eles encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, não é só Jesus, o Messias, esse Cristo, mas teve o João, teve seus apóstolos, teve antes, né? Nós temos pequenos profetas, médios profetas, grandes profetas na Bíblia. Nós temos, e essa revelação dessa verdade é algo natural para o profeta. O homem não pode saber por si mesmo, mediante seu sentido, conhecimento dado por Deus ou pelos seus mensageiros, através da palavra direta ou pela inspiração. Essa revelação são feitas a homens privilegiados, designados sob nome de profetas, messias, enviados ou missionários, tendo a missão de propagar, de transmitir a outros homens. Então, a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. E essa verdade não pode ser uma verdade que seja uma verdade que tem que ser ocultar, que tem que ser feita escondida, que tem que ser dita e aprendida escondida, porque se a justiça souber, ou se outros homens souberem, vai cair sobre si o jugo disso aí. Você vai ser julgado sobre seus atos. Então, revelar um segredo é tornar conhecido um fato. E se é falso, já não é mais um fato e, por consequência, não existe revelação. São os falsos profetas. Então, toda revelação desmentida por fatos deixa de ser revelação, né? E não é mais atribuída, essa revelação não tem vínculo divino. Não pode Deus mentir, nem nos enganar. Então, não emana essa verdade de Deus e deve ser considerada um produto de concepção humana. Kardec nos fala isso na Gênese. São as palavras do nosso codificador. Então, nós podemos ver como isso é verdade, porque a doutrina espírita não foi divulgada, não foi revelada a só um homem, né? Se os espíritos tivessem revelado a doutrina espírita a um único homem, nada poderia lhe garantir a origem, pois seria preciso acreditar na palavra que tivesse recebido essa revelação. E um homem pode enganar-se, como pode enganar uma multidão, né? Então, não se pode enganar milhões de pessoas quando elas veem, ouvem a mesma coisa em vários lugares e ao mesmo tempo, por vários tipos de profetas, por vários tipos de médios. Isso é a garantia para cada um e para todos de que há uma revelação. Portanto, são os próprios espíritos que fazem a propagação do espiritismo, com auxílio de incontáveis médios que surgem de todos os lados, em todos os lugares. Muitas vezes, quando é feita uma revelação por algum mentor, pouco tempo depois, essa revelação a gente ouve através de outros espíritos, de outros médios, e aí a gente vai vendo a força que tem a verdade, que tem os bons espíritos, que tem de fato os verdadeiros profetas. Essa é a maneira universal em que os espíritos passam os ensinamentos. Então, é muito importante que nós possamos fazer e nos submetermos a exames. Exame esse que é: qual é a garantia? Né? É, sem dúvida, a razão.
Se fosse um médico seu, oftalmologista, você vai pro oftalmologista, aí ele diz, tira a roupa. Poxa, preciso tirar a roupa para fazer uma consulta dos meus olhos? É a razão. A primeira avaliação, o primeiro exame que nós devemos submeter, tudo que vem dos espíritos, é sem dúvida da razão. Então, toda a teoria que contraria o bom senso, a lógica, o nosso conhecimento já adquirido através dessas palestras simples, humildes, mas que são informativas, nós devemos rejeitar. Não, no livro espírita não tem isso, no livro do médium não tem isso, eu não ouço em lugar nenhum isso acontecer, então como é que eu vou para um médico espiritual ser consultado e vou tirar a roupa? Da mesma forma que você vai para um oftalmologista e não tira a roupa. Então, é o confrontar com o que a gente já sabe, o bom senso, a lógica, o conhecimento, né? E realmente, nesse momento, tem que confrontar aquela entidade, aquele espírito, né? E mais do que isso, no Evangelho, nós podemos perceber, João fala, no Evangelho de João, meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, Epístola 1. E é isso que nós vamos ficar por aqui, porque esse mês nós vamos ter prodígio dos falsos profetas. Não acrediteis em todos os espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta e os falsos profetas da erraticidade. Nós vamos ter muita coisa que estudar e eu tenho certeza que todos os nossos expositores vão fazer bem melhor do que essa pequena informação que demos agora, e vocês vão se banhar com um conhecimento fantástico. Não percam as nossas doutrinárias das segundas-feiras, porque esse capítulo 21, ele, para o momento de agora, ele está fantástico. Para a gente aprender que não devemos cair em armadilha, certo? Então vamos para o nosso atendimento espiritual, vamos fechar nossos olhos nesse momento, ouvindo a música e nos deliciarmos com a presença dos amados trabalhadores da espiritualidade maior, os nossos médicos espirituais, atendentes fraternos, que vão cuidar de agora, dar o passe espiritual. Respire com tranquilidade, feche seus olhos, acalme-se e procure ficar quietinho onde você está, para que os irmãos possam trabalhar nos chakras, no corpo energético, no corpo emocional, sutil, provando e provocando em você uma fé maior, para que você possa sair com certeza renovado deste momento de passe, desse momento de atendimento espiritual e de medicina espiritual. Rogando a Deus que eles possam derramar uma chuva de bênção sobre nós. Estamos recebendo agora a presença dos bons espíritos de luz da Casa de Jesus e Jacó, da Cruzada Espiritual Feminina e também da nossa unidade Amadeu Braga. E são bênçãos derramadas, muitas bênçãos. Que Deus abençoe. E que essas bênçãos se multipliquem para os nossos familiares, porque é dando que se recebe. Que todos os nossos familiares recebam
a bênção do atendimento espiritual e do passe, da medicina espiritual, conforme a necessidade de cada um. E que Deus permita que nesse momento, nossa Mãe Maria, queridíssima Rainha do céu e da terra, possa abençoar a nossa família. É muito importante. O dia da família na casa de Jesus é dia de domingo. E a hora sagrada de Ângeles é às 18 horas. Todas as 18 horas, a mentora espiritual que fundou a casa de Jesus, junto com Dona Alda, minha senhora mãe, irmã Lúcia, uma freirinha tão linda e maravilhosa, tão cheia de graça e de amor para dar, ela é da equipe de Nossa Senhora, de Mãe Maria. E ela trabalha com a irmã Marta, irmã Madalena, com a irmã Celeste, com várias irmãs, Cruzadinha, Helena Maia, a Zaida, a Emília maravilhosa, com tantas, a Joana Angélica, irmã Janu, e tantas outras, a Lina, e tantas outras nossas companheiras da Cruzada Espiritual Feminina. Então, irmã Lúcia, ela visita com as irmãs que nós conhecemos e as que são da equipe do Jardim de Nossa Senhora, com uma rosa branca, às 18 horas. Então, quem faz o Evangelho às 18 horas, ótimo, maravilha. Quem não faz, faça a sua meditação, faça a sua visualização, sua oração às 18 horas, ore Ave Maria, faça a jaculatória de Nossa Senhora, da Cruzada Espiritual Feminina, e se conecte com Nossa Senhora, porque é o horário que Nossa Senhora, junto às suas trabalhadoras marianas, ela visita os lares de todas as pessoas que podem e que aceitam recebê-las. E eu acho que ninguém vai dizer não para uma visita dessa. Então vamos dizer sim a essa visita, às 18 horas no domingo. E o manto sagrado, você pode botar uma rosa branca num copinho com água, pedir para fluidificar, e ali mesmo você fazer o chá da rosa branca, para colocar depois num litro de água, para que a família toda possa usufruir da bênção de Nossa Senhora. E colocar o nome dos nossos jovens, dos nossos filhos, dos nossos netos, sobrinhos, das nossas crianças e jovens, adolescentes, no manto sagrado de Nossa Senhora, para que ela tome conta dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, bisnetos, das nossas crianças e jovens. Que Jesus nos abençoe e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê uma semana de muita luz, de muita paz, de muitas vitórias e alegria. Viva Jesus, viva Maria, muita paz.